3 erros que tiram sua aprovação em medicina em menos de um ano. Vamos falar sobre isso? Vamos nessa! Eu me chamo Débora, sou professora de exatas, eu sou uma especialista nos vestibulares de medicina, criadora do único método capaz de aprovar em medicina em menos de um ano em qualquer prova que a banca VUNESP prepara, e esse perfil aqui existe para você, para que você conquiste a sua vaga em medicina em menos de um ano. Exatamente. E nesse vídeo aqui vou falar com você de 3 erros recorrentes, infelizmente que é extremamente comum entre candidatos que vão prestar o vestibular de medicina, que tira a sua vaga, por mais que você estude, por mais dedicada que você seja, isto infelizmente tira o seu nome da lista de aprovados. Eu vou falar sobre os 3, vou explicar e de uma forma que você evite cometer esses erros. Tudo bem? Vamos lá. Primeiro deles, um cronograma genérico. Como assim, Débora? Olha só, o grande erro e o principal talvez, eu não vou dizer que é o que tem mais peso, tá? Mas é um erro muito comum, eu diria que 90% dos candidatos que prestam vestibular de medicina comete esse erro. Eles estudam por um cronograma genérico. Débora, mas eu não peguei o cronograma de ninguém. Tá, só que quando você pega apostilas e segue uma sequência lógica, quando você entra num cursinho tradicional e segue o cronograma do cursinho, quando você pega o cronograma de um colega ou qualquer coisa desse tipo, você está estudando de uma forma genérica. Ah, Débora, eu estudo pelo edital. Também é um cronograma genérico, um cronograma geral. Tá? O que acontece? Como que é montado a ideia, né? Como que é estruturado ali o ensino tradicional e como é feito o edital? Todo o conteúdo programático do ensino médio, ele está no edital, certo? Todo o conteúdo programático do ensino médio também é visto dentro de um cursinho. Então, tudo que você vê dentro do edital, você vai ver dentro do cursinho. Tudo que você vê dentro do ensino médio, você vai rever no cursinho. Isto é um cronograma genérico, que serve para tudo e para todos, mais ou menos. Então, se você vai fazer medicina, você vai ver aqueles conteúdos. Se você vai ver direito, você quer fazer direito, você também vai ver aqueles conteúdos. Se você quer engenharia ou qualquer outro curso, o conteúdo é o mesmo. O que muda entre um cursinho ou outro é que tem ali a turma média, então tem algumas aulas de biológicas, de exatas, que se aprofundam um pouco mais, que tem um pouco mais de listas, mas gente, o cronograma em si é o mesmo. Agora a pergunta que não quer calar, você acredita mesmo que a intensidade, o conteúdo que eu preciso estudar para passar em medicina numa faculdade pública é exatamente igual ao que eu preciso para uma faculdade particular? A faculdade, o que eu preciso estudar para passar na Unisa, na São Caetano, na Santa Marcelina, é exatamente a mesma coisa que eu preciso para passar numa Unesp, numa Unifesp, na FAMERP, no Einstein. Gente, claro que não, tá? Então, o primeiro erro, que é comum, infelizmente, na maioria de vocês candidatos, é um cronograma genérico. Então, vocês entram no cursinho e seguem o cronograma genérico. Pega o edital, segue um cronograma genérico. Então, se você não estiver estudando de uma forma focada, orientada e direcionada para o seu vestibular, infelizmente, você vai passar alguns anos aí tentando e pode ficar pelo caminho. Muitos candidatos chegam num ponto de estar tão cansado, tão exausto, né, dessa jornada, que desiste, acaba indo para biomedicina, acaba indo para outros cursos, porque não aguentam mais essa tentativa. Então, não cometa esse erro, porque esse erro pode fazer isso com você também. Esse é o primeiro. Segundo erro, e esse é gravíssimo e muita gente faz jurando que está fazendo certo. Qual é, Débora? Ver resoluções. Você faz isso? Quantas vezes você foi fazer uma prova, um simulado, e você não conseguiu chegar no resultado, não atingiu o resultado esperado, ou então errou algumas questões, e aí você teve a grande ideia de ver a resolução. Um professor resolvendo, ver a resolução em PDF. Gente, escuta isso com muito carinho no coração. A pior coisa que você pode fazer na sua preparação para o vestibular de medicina é ver resolução. Todas as vezes que você está vendo alguém resolver, está vendo um vídeo de alguém resolvendo uma questão, você está vendo a resolução em PDF, você até pode entender a resolução. E aí te dá aquela falsa sensação de que você aprendeu a matéria.
Mas não, infelizmente não. Vamos supor, eu resolvi uma questão, explico passo a passo. Você pode entender o que eu fiz porque eu usei uma linha de lógica, um raciocínio lógico para resolver a questão. E isso pode fazer sentido para você, mas não significa que você aprendeu a matéria, você entendeu a minha linha de raciocínio lógica, né? Muitas vezes, e na maioria das vezes, os candidatos que estudam vendo resolução, eles se deparam com questões da mesma matéria, com o mesmo grau de complexidade depois, mas ele não consegue resolver a questão. Por quê? Porque ele não aprendeu, ele decorou, ele entendeu a linha de raciocínio de alguém, mas ele não aprendeu. E quanto mais eu ficar viciado nisso, e olha só, isso é vício, tá? Geralmente você fala, não, vou ver uma só. Aí você vê a próxima, daqui a pouco você está copiando a questão e já está estudando com a resolução do lado. É a pior coisa que você pode fazer para a sua aprovação. Então, o aluno que geralmente estuda por resolução, ele não passa, tá? Infelizmente é uma realidade. Ele não vai passar estudando por resolução, porque não se aprende vendo resolução. O que você precisa fazer? Você precisa criar o seu caminho neural. Então, Débora, eu vi o conteúdo, fui fazer os exercícios e não consegui. Qual que é o caminho, então, se não é ver a resolução? Eu preciso de alguém me explicando onde eu errei. Foi enunciado? Não entendi o enunciado? Eu entendi, comecei e errei no meio do caminho? Eu fiz tudo e não cheguei no resultado? Errei algum ponto específico? Então, é preciso realmente um acompanhamento, uma explicação pontuando, para você criar o seu caminho neural para aquele tipo de questão. E depois fazer outras questões com aquele mesmo gatilho, com aquele mesmo comando, com a mesma âncora, para que você fortaleça esse caminho neural. Depois que você conseguiu, é claro que você tem que fazer muitos exercícios para fixar, vai ter que fazer revisões espaçadas para aquilo não cair no esquecimento. Então, a aprendizagem é um processo, tá? Vocês estão vendo um mato aqui atrás, né? Um mato não, né, gente? Uma planta, né? Bonito isso aqui. Se eu passar e pisar uma vez, eu vou prejudicar, eu vou amassar, vai ficar feio, né? Não vou fazer isso, mas vai ficar feio. Mas talvez eu não mate essa planta, eu não crie uma trilha aqui, porque eu passei uma única vez. Agora, se todos os dias eu passar por aqui e eu pisar no mesmo lugar, eu vou criar uma trilha. A aprendizagem é exatamente da mesma forma. Quando você começa a ver um conteúdo, resolve um exercício, 2, você criou, passou ali, pisou no mato pela primeira vez. Então você deixou uma marca. Se você não resolver várias questões, se você não voltar para fazer revisões, você não vai fortalecer, você não vai criar essa trilha. Então é de extrema importância que você crie esse caminho neural, fortaleça para que isso vá para a sua memória de longo prazo. E isso depende de exercícios, a quantidade certa, o tipo de exercício e principalmente as revisões no período certo. Tudo bem? Então, segundo erro grave que tira a aprovação de muita gente é ver resolução. Outro erro muito grave que também tira a aprovação de muita gente, e talvez esse seja ali até natural, né? É não entender prova dissertativa. O que muitos alunos entendem e acreditam que tem que ser feito dentro de uma prova dissertativa? O candidato, ele acredita que ele vai chegar lá, ele domina a matéria, vai ter uma pergunta e ele vai responder da melhor maneira possível, né? O máximo possível. Gente, toda prova, todas as questões que a Banca VUNESP prepara, ela tem uma intenção. Eu estou falando para você isso como uma especialista agora, como pessoas que cria, eu estou falando para você como uma pessoa que cria questões, que entende essa dinâmica, que entende essa linha lógica por trás das provas, tá? Toda questão tem intenção, não é aleatório. Então não é uma questão só para saber se você sabe química orgânica, não é uma questão para saber só se você consegue entender o conceito de elétrica, não, existe uma intenção. Eu quero saber o conteúdo, eu quero saber se você é direto e objetivo, eu quero saber o quanto você se aprofundou naquele conteúdo, o quanto você domina a linguagem da prova. Então existe um motivo, uma intenção por trás daquela questão. Então, quando você vai de forma despretensiosa, a ideia é responder tudo que você souber e responder o máximo possível, infelizmente, você pode perder 100% dessa questão ou metade dela. Por quê? Porque não é o que o corretor quer ver, não é o que a gente, quando elabora uma questão, quer ver. O que eu quero? Eu quero que você seja objetivo e claro, que a sua resposta seja completa de acordo com o meu critério colocado na questão. Eu quero que essa questão seja respondida respeitando âncora e comando e depois se o conteúdo está certo ou não.
Existem 4 critérios para eu corrigir, para eu atender dentro de questões dissertativas. Então, estudar conteúdo, achando que você chegar lá, vai ter uma pergunta e você vai escrever o máximo possível sobre o assunto que você vai acertar, infelizmente você está equivocado. Você precisa conhecer o critério para você saber não só o conteúdo, mas atender os 4 critérios de correção dentro das questões dissertativas. Isso ficou claro para você? Então, só para recapitular aqui, ó, quais são os 3 erros que tiram a aprovação? Primeiro, cronograma genérico. Segundo, estudar por correções. Terceiro, não conhecer o critério de correção nas provas dissertativas, não saber a intenção por trás da questão. Beleza? Se você quiser que eu fale mais sobre as provas, mais sobre as características, mais sobre os vestibulares da Banca Vunesp, já segue o perfil, liga o sininho e deixa seu comentário aqui. O que você gostaria que eu dissesse, que eu gravasse aqui no canal, para eu gravar para você? Deixa nos comentários, vai ser um prazer ver seu comentário e gravar para você aqui, beleza? Eu te vejo numa próxima oportunidade. Tchau, tchau.